Olá a todas e a todos. Hoje estudaremos recursos e, mais precisamente, seus pressupostos de admissibilidade, bem como os efeitos dos recursos. Hoje estou aqui com o meu orientando de doutorado e já mestre, Dr. Rafael Ribeiro Rodrigues. Sou o professor Paulo Henrique dos Santos Lucon. É uma honra poder dialogar com o Rafael e também contar com a participação de todos os ouvintes. Bem, o primeiro ponto a ser falado sobre o tema diz respeito aos próprios pressupostos ou requisitos de admissibilidade dos recursos em si. Vejam que todo e qualquer recurso tem um juízo de admissibilidade. Então, este juízo de admissibilidade é feito, ora, pelo órgão jurisdicional ACO, ora, pelo órgão jurisdicional hierarquicamente superior, ADQUEM, ora, é feito por ambos. Então, na verdade, esta ideia de juízo de admissibilidade passa, naturalmente, pela verificação de requisitos para o recebimento ou conhecimento do recurso. Juízo de admissibilidade, né, Rafael, se diferencia de juízo de mérito. E isso é muito importante. Uma coisa é nós ultrapassarmos a barreira daqueles requisitos de admissibilidade, que podem ser gerais, presentes em todos os recursos, como, por exemplo, a questão da tempestividade, ou podem ser próprios e inerentes a uma determinada espécie de recurso. Eu queria aqui lembrar, né, Rafael, vale a pena a gente lembrar dos estudos do professor José Carlos Barbosa Moreira, constantes, não só dos comentários ao Código de Processo Civil, como também dos temas de direito processual. Aliás, já fizemos aí uma preparação para atualizar os temas, fazendo referência ao CPC de 2015. Então, a nova geração de processualistas, de estudiosos do processo, poderá contar em breve com essa rica obra. Então, na verdade, quando se fala em juízo de admissibilidade, verificação dos requisitos para o seu conhecimento. E quando se fala de juízo de mérito, nós estamos a falar do conteúdo. Vejam que, ainda continuando nessa ideia, quando o recurso não preencher todos os requisitos de admissibilidade, evidentemente, por decorrência, não haverá juízo de mérito. Isso é uma decorrência natural. Não passou pela admissibilidade, não vai para o juízo de mérito. E aí se fala que o recurso não foi conhecido, porque justamente não contava com a presença de certos requisitos. Eu já mencionei a tempestividade, mas poderia falar da falta de preparo, falta de recolhimento de custas. E importante fazer uma distinção, né, Rafael? Importantíssima. O mérito do recurso não necessariamente confunde-se com o mérito do processo. O mérito do processo, como já foi dito em outras ocasiões, diz respeito ao objeto do processo que tem relação com os pedidos deduzidos pelo demandante. Se forem se tivermos outros demandantes, se forem demandantes, teremos todos os pedidos lá formulados. Se houver pedido por força de reconvenção apresentada pelo demandado, teremos também um pedido. Então, o mérito do processo é esse. É a solução da lide, daquela controvérsia expressada naqueles pedidos deduzidos na petição inicial ou, eventualmente, na reconvenção, na peça de contestação, no item relacionado com a reconvenção.
E é um dado também importante que nós temos que levar em consideração, que a admissibilidade do recurso é matéria de ordem pública. Ou seja, pode e deve ser conhecida de ofício pelo julgador. Rafael, você poderia dar um exemplo para nós de quando o mérito do recurso não se confunde com o mérito do processo? Claro. Um exemplo clássico é a questão da legitimidade, né, professor? Que é uma questão processual, né, que não tem efetivamente a ver com o mérito do processo, não está necessariamente ligado ao pedido formulado pelo autor, mas que, se o juiz decretar, julgar extinta ação com relação a uma das partes e ela for dada por legítima, né, julgar extinta sem resolução do mérito por conta da legitimidade, cabe, evidentemente, recurso em face dessa decisão, e o mérito do recurso vai ser a questão da legitimidade, que não se confunde com o mérito do processo, que é o que são os pedidos deduzidos pelas partes, ou pelo autor na peça inicial, ou em eventual reconvenção, como o professor falou. É isso mesmo. Quer dizer, o mérito do recurso pode não ter qualquer relação com o recurso interposto. Pode se referir à questão da tempestividade do recurso, de recurso anterior, pode se referir à falta de preparo de recurso anterior, pode se referir, como disse o Rafael, a qualquer dos pressupostos de admissibilidade ao julgamento do mérito. Então, veja, qualquer pressuposto, e a imensa maioria dos pressupostos são de ordem pública. E aqui vem a pergunta: o que é ordem pública, Rafael? Que é ordem pública? Bom, aí no caso são aquelas matérias que extrapolam o interesse das partes, né? E que por conta disso o juiz pode decidir a qualquer tempo pela jurisdição, inclusive de ofício, né? Existe um interesse não propriamente do Estado enquanto pessoa jurídica, mas o interesse público do reconhecimento de certas matérias relevantes. Daí esse dado que o Rafael colocou, que o juiz não só pode, como deve conhecer dessas matérias. E exatamente por ser um poder-dever, tem aqui que se manifestar e pode se manifestar a qualquer tempo. Existe também aí, quando nós nos aprofundarmos a respeito do tema dos recursos, nós verificaremos que em matéria, por exemplo, de condições da ação, os tribunais superiores ou o tribunal responsável pelo exame dessa matéria, que é o Superior Tribunal de Justiça, pode não conhecer do recurso, porque a matéria relativa às condições da ação não foi debatida nas instâncias ordinárias, ou seja, em primeiro e segundo grau de jurisdição. E essa é a razão que faz com que o recurso especial não seja conhecido. Mas, professor, uma pergunta aqui que viria: isso não é matéria de ordem pública? Mas em algumas situações, e aí nós temos que verificar casuisticamente, dentro da jurisprudência do STJ, em que situações, quais as matérias de ordem pública que o STJ reconhece de ofício e quais as matérias que ele não reconhece e que são sujeitas ao pré-questionamento, que é o debate nas instâncias ordinárias, que nós estudaremos não só aqui, como eu disse aqui, é a questão do debate nas instâncias ordinárias de uma determinada matéria jurídica, como também em outros encontros. Mas o importante é dizer que saber se uma matéria é de ordem pública ou não é algo relevantíssimo. Às vezes eu posso falar de pressupostos de admissibilidade ao julgamento de mérito, mas algumas vezes depende da alegação da parte interessada. Por exemplo, a existência de convenção arbitral. É uma matéria que o juiz não tem condição de saber e não pode alegar de ofício. Por quê? O autor pode demandar perante o judiciário e, ao demandar perante o judiciário, abriu mão da cláusula compromissória, eventualmente presente
num contrato e optou por demandar no judiciário. E o réu, quando citado, tende a alegar a existência da cláusula compromissória, porque senão, se ele não alegar na primeira oportunidade, prevalece uma aquiescência em relação à resolução da controvérsia pela jurisdição estatal. Então, vale a pena aqui nos aprofundarmos a respeito disso, porque alguns dos pressupostos, ao falar de pressupostos de admissibilidade do julgamento de mérito, eu não estou falando necessariamente dos pressupostos de admissibilidade dos recursos, e ao falar de pressupostos de admissibilidade ao julgamento de mérito, eu não estou falando de ordem pública. Né? Isso que é interessante, não estou necessariamente falando. Mas vamos ver, então, vamos continuar e falar sobre os pressupostos de admissibilidade dos recursos em si, né, Rafael? Sim. E vale a pena, não é, nós lembrarmos aqui de certos pressupostos, como eu disse, gerais, que estão em todos os recursos, específicos, relativo a determinado recurso. Exemplo, necessária demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão. Esse é um aspecto atinente ao conteúdo dos embargos de declaração e que diz respeito apenas aos embargos de declaração. E, por isso, é um pressuposto específico, não é? E aqui vale a pena lembrar disso, não é? Então, a gente precisa, ao entrar nesse tema de pressupostos gerais, os pressupostos gerais são divididos em intrínsecos, relativos à existência do poder de recorrer, e aí refiro-me naturalmente ao cabimento, à legitimidade para recorrer, que não tem relação necessariamente com a legitimidade de causa, interesse recursal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer. Há ainda requisitos extrínsecos, ou seja, externos, relativos propriamente à forma de interposição do recurso, mas que têm, em certa medida, a ver com dados externos ao processo e, às vezes, só com relação à forma mesmo da própria configuração do recurso. Então, pode acontecer de o recurso ser intempestivo. Nós estamos a falar de um requisito de admissibilidade extrínseco atinente à tempestividade, que não está lá no recurso, mas ele foi interposto fora do prazo. Outra questão, que não é parte integrante do recurso enquanto conteúdo, é o preparo. O preparo é feito por meio de uma guia adequada para se fazer o recolhimento das custas. Então, veja que o preparo não está dentro das razões recursais. E eu poderia citar aqui, e aqui vale, está lá, essa irregularidade extrínseca está no recurso, mas se refere à forma, que é a regularidade formal. Há certos recursos que, né, Rafael, podem ser considerados ineptos, Exato. Porque não se consegue extrair qualquer conclusão em relação ao recurso interposto. Às vezes tem recurso que não tem sequer um pedido recursal, né? E aí fica complicado realmente para o órgão jurisdicional fazer qualquer coisa, não é? Não dá para fazer milagres, não é? Vem muito do princípio, da linha do princípio da dialeticidade, né, professor? A decisão tem que ser impugnada de maneira adequada, né? O recurso tem que ser um espelho do que o recorrente quer da decisão do tribunal. Tem que ser essa relação, eu diria até uma relação de pertinência, não é? Que temos aqui do recurso com a decisão a ser impugnada. Tem que ser
tem que combater os pontos que lhe foram desfavoráveis. Caso contrário, se não houver sucumbência, é claro que nós não passaremos ao exame de outro requisito igualmente relevante, que é a falta de interesse recursal. Vale também falar da competência, né? Quem que é competente, né, Rafael, para exercer o juízo de admissibilidade do recurso, dos recursos? Quem tem essa competência? Então, voltando um pouquinho aqui. Quem tem competência para julgar, como eu disse, pode ser o juízo ad quem ou o juízo ad quo. Por exemplo, no CPC de 73, o juízo de admissibilidade do recurso de apelação, que é um dos recursos mais conhecidos, era dúplice, ou seja, era exercido pelo juízo ad quo e pelo juízo ad quem. Já a partir do CPC de 2015, eliminou-se o juízo de admissibilidade realizado pelo juízo ad quo. E a lei 13.256 de 2016, que foi promulgada, digamos, foi apresentada, promulgada durante a vacatio legis do próprio Código de Processo Civil de 2015, tem também a questão do juízo de admissibilidade dos recursos excepcionais. Vale a pena problematizar um pouco aqui, né, Rafael? Perguntar se, por exemplo, um recurso estiver manifestamente intempestivo, se o juiz, uma apelação, o juiz vai mandar para o tribunal mesmo assim. O que você acha? Assim, uma coisa é pelo que está na lei, outra coisa pela sua experiência de advogado. Você já teve alguma situação como essa? Professor, na prática eu não tenho visto nenhum tipo de juízo de admissibilidade ou valoração mesmo da admissibilidade pelo juízo ad quo, em caso de apelação. Ele já manda direto, então já Sim. manda direto, não quer nem saber, o problema não é dele, não é? Não. Então, a aferição da intempestividade. Então, vejo que até nisso isso passou a ser atribuição do próprio órgão jurisdicional ad quem. Aliás, eu diria que isso até decorre, essa disposição do Código de Processo Civil, vale até para o respeito ao princípio da eficiência. Porque, no final das contas, o que acontecia no CPC de 73 era que dois órgãos jurisdicionais faziam o mesmo trabalho, o que, a meu ver, viola claramente essa ideia de eficiência. Nós vamos ver claramente que, em alguns casos, nós temos essa, a meu ver, violação ao princípio da eficiência, quando, por exemplo, nós temos, por força de lei, né, e aí a questão do juízo de admissibilidade do recurso especial pelo tribunal local, então, pelos TRFs ou pelos tribunais de justiça. Porque, no fim do dia, esse trabalho é repetido no Tribunal Superior, novamente é feita essa análise. E agora, com o CPC de 2015, e principalmente com a utilização de certos programas de inteligência artificial nos tribunais superiores, eu diria que está havendo um triplo juízo de admissibilidade, porque ocorre no tribunal, geralmente na presidência ou na vice-presidência do tribunal, a admissibilidade do recurso especial e extraordinário, vai para a presidência do tribunal, do STJ ou do Supremo, é feito um juízo de admissibilidade, novamente, e depois, eventualmente, se houver agravo, ou mesmo se ele for processado, haverá outro juízo de admissibilidade no relator designado. E se tiver agravo, também vai, né? Naturalmente. Então, agravo interno aí. Né? Então, vejo que algo que, a meu ver, colide com o princípio da eficiência que está consagrado na parte geral do CPC de 2015. Mas vamos seguir aqui com nossa matéria e vamos estudar aqui mais precisamente os pressupostos
ou requisitos intrínsecos dos recursos. Então, dentro dessa disciplina, pressuposto de admissibilidade dos recursos, nós verificaremos os requisitos intrínsecos. E aí, cabimento. O que seria o cabimento, Rafael? O cabimento ele se divide aí em duas situações, né? Primeiro, a questão da decisão que se pretende impugnar ela ser recorrível, ou seja, ela ser passível de recurso. E quando ela é passível de ser recorrível? Então, no caso, eu vou dar um exemplo, né, para ilustrar para os alunos aqui a questão. Por exemplo, o agravo do instrumento que hoje, e aí é lógico que a gente vai entrar numa discussão um pouco mais aprofundada, mas hoje a gente sabe que a decisão interlocutória ela é passível de ser impugnada por agravo do instrumento. Mas hoje, o artigo 1015, ele prevê um rol, que aí tem a discussão da taxatividade mitigada, mas prevê um rol das situações em que as decisões interlocutórias podem ser recorríveis, né? Pode ser objeto de recurso, aliás. E também a previsão no Código de Processo Civil de que despachos não são passíveis de recurso. Então, nesses casos, as decisões não são, em tese, recorríveis. Eu digo em tese por conta da decisão recente do STJ que fala do rol de taxatividade mitigada das decisões interlocutórias, né? E a segunda situação seria a adequação, né? Que não basta que a decisão seja passível de recurso, mas o recurso utilizado para impugnar aquela decisão, ele também deve ser o recurso adequado para a impugnação. Sentença. Se sabe que a sentença ela é passível de recurso. Mas qual o recurso adequado? A apelação. Decisão interlocutória. Ela é passível de recurso. Aí, no caso, a depender da decisão interlocutória, que se for uma decisão interlocutória em primeira instância, em regra será um agravo de instrumento, se tiver no rol 2015, ou pode eventualmente ser um embargo de declaração, se for para impugnar uma omissão, obscuridade, contradição. Vai depender da hipótese, vai depender da decisão e aí, a partir da decisão, eu vou ter que pegar o recurso adequado dentro da legislação processual. É interessante, né, problematizarmos esse tema, não é, Rafael? Porque a decisão que se pretende impugnar deve ser recorrível também passa por aquela ideia de sucumbência, daquela situação desfavorável consistente naquilo que foi outorgado, concedido pelo órgão jurisdicional e aquilo que a parte esperava. Então, a sucumbência decorre de uma situação de desvantagem entre aquilo que a parte esperava obter e acabou obtendo. É interessante a gente até problematizar isso. Vamos imaginar o seguinte: a parte ganhou em tudo, não é? Menos nos honorários advocatícios, que o juiz deveria ter fixado de 10% a 20% e fixou em 5%. Esse vencedor que ganhou praticamente tudo, ele tem interesse recursal? Sim, porque porque essa decisão é recorrível em decorrência da sua situação de desvantagem. Agora, vamos pensar mais ainda. Vamos imaginar que esse juiz fixou em 10%, mas aquele vencedor achou que trabalhou demais, teve um grau de zelo profissional extraordinário, ou o processo em primeiro grau teve uma duração imensa. Ele teria interesse em recorrer para melhorar a sucumbência, ou seja, termos uma majoração perante o tribunal? O que você acha disso, Rafael? Sim. Bom, considerando que o artigo 85, parágrafo 2º, prevê de 10% a 20%, está dentro da faixa de previsibilidade dos honorários. Então, creio que sim, ele poderia recorrer. Mas ele não vai levar em conta o grau de zelo profissional, ele não vai levar em conta certos elementos subjetivos ao fixar os honorários advocatícios? Você acha, quer dizer, quando nós lembramos do artigo 85 do CPC, em que pese haver essa disciplina de 10% a 20%, vamos imaginar o seguinte: poderíamos imaginar que ele
teve um grau de zelo profissional extraordinário, o local da prestação do serviço era distante, a natureza e a importância da causa era tremenda, o trabalho realizado e o tempo de serviço foram extraordinários. O valor envolvido era substancial. Então, eu lembro aqui que o caput do parágrafo 2º do artigo 85 diz que os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% da condenação do proveito econômico obtido, ou não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa atendidos. Não é? Então, fica essa dúvida aqui, ou não sendo possível mensurá-lo. Não é? Quer dizer, então, vamos imaginar que ele tenha fixado numa determinada importância, será que surgiria o interesse recursal? O Rafael está dizendo que não. Também acho que não tem como recorrer aqui, porque não há uma situação de sucumbência por força da lei. Psicologicamente, ele pode até achar, olha, merecia 20%. Não é? E aí, quando a gente pensa em matéria recursal, a gente tem que sempre lembrar da palavra sucumbência, não é? Que é aquela situação desfavorável. Não é? E essa ideia demanda a quem deu causa à sucumbência, não é? Também na fixação dos honorários. Então, o princípio da causalidade é muito, muito caro ao direito processual quando cuida da matéria dos honorários. Quem deu causa à propositura da demanda? E isso vem já muito debatido na doutrina, e eu poderia citar o clássico livro de Chiovenda, La condanna nelle spese giudiziarie, que é um livro muito antigo, vale a pena aqui fazer referência. Outro dia eu vou até aqui mostrar, estava consultando esse livro, e aqui é esse livro aqui, veja. Esse é um clássico. Que é um clássico, que é La condanna nelle spese giudiziarie, e esta é a segunda edição de 1935. A primeira edição já remonta o começo do século passado. Então, é um clássico que trata da condenação nas despesas judiciais e fala do princípio da causalidade. Veja que interessante a gente problematizar aqui. Não é? E também essa ideia do interesse recursal, não é? Muita gente confunde, não é, Rafael, de olhar a sentença, o sujeito ganhou tudo. Aí ele verifica assim e fala, poxa, mas ele deu ganho de causa, mas ele entendeu que aquilo que eu argumentei não era cabível. E ele rejeitou. Eu tenho interesse recursal? Não tem interesse recursal. Você tem interesse de colocar isso nas suas contrarrazões, na resposta do recurso. Muita gente erra nisso, porque acabou vencendo em tudo, só que lá na fundamentação você colocou 3 causas de pedido, o juiz falou assim, você não está certo na primeira causa de pedido, você não está certo na segunda, mas na terceira você está. Por isso que eu julgo procedente. Veja, essa situação de rejeição de matéria fática não gera o interesse, uma situação de sucumbência, e não gera interesse recursal. É interessante falar sobre isso, porque muita gente erra nisso, né? E mesmo porque nem vai fazer coisa julgada, né? Não vai fazer coisa julgada. Então, veja, e aí entra uma questão de técnica processual, que é justamente se colocar todos os argumentos nas contrarrazões do recurso. Então, vamos imaginar que não é simplesmente responder ao recurso, porque o recurso, às vezes, se cinge ao conteúdo da sentença. O recurso tem que dizer, olha, esse fundamento está errado. E tribunal, ainda que supere isso em relação aos outros fundamentos, ele também está errado. Agora, o que se sagrou vencedor, na sua resposta, deverá impugnar todos os elementos para que o tribunal possa examinar a controvérsia na sua extensão integralmente. Mas vamos continuar aqui, ao falar do cabimento, falar quais os princípios recursais podem ser relacionados no cabimento recursal.
E aí vem essa ideia ligada principalmente, em primeiro lugar, à taxatividade. O princípio da taxatividade significa que a ausência de discricionariedade do recorrente, o cabimento e a forma do recurso devem estar previstos em lei. E há também a ideia, que é muito cara, que é o princípio da singularidade ou unirrecorribilidade. Para cada ato processual, há um só recurso admitido pelo ordenamento jurídico. Então, esses dados são muito importantes, porque, na verdade, nós estamos a falar aqui dessa ideia de taxatividade e unirrecorribilidade. Às vezes, aí pode acontecer, né? De uma parte opor embargo de declaração e a outra apelar. Uma parte opor a embargo de declaração e a outra interpor agravo. Como é que fica essa situação, né? Veja que interessante isso, né? Acho que vale a pena, mas não há única recorribilidade aqui. Há unirrecorribilidade para a parte, não é? A parte não poderia opor embargo de declaração e depois interpor agravo, simultaneamente, eu digo, não é? Então não faria o menor sentido aqui. Agora, interessante a gente pensar um pouco, né, Rafael, essa situação que pode acontecer de uma das partes oferecer embargo de declaração, a outra recorrer, interpor apelação e o juiz de primeiro grau modificar a sua decisão. Como é que fica aí? A parte poderá recorrer novamente? Como é que fica? Interpõe a apelação, impugna tudo que impugnou antes, mais aquilo que foi modificado? O que você acha, Rafael? Tem que ser intimada para complementar o recurso, se for o caso, né? Para se manifestar. Então, tem que haver intimação da decisão, né? E, evidentemente, e aí ele pode haver uma complementação do recurso já interposto, no sentido de impugnar aquele capítulo que sobreveio após a prolatação da sentença, no caso. Ou Isso vale. Ou eventualmente só ratificar, né? A depender do teor da decisão. Ratificar. Você acha que a ratificação é necessária? Se não ratificar, não conhece do recurso? Não. Não. Então não precisa ratificar. Às vezes é interessante só para dizer, olha, eu já recorri e ratifico as minhas razões. Às vezes há necessidade, realmente, se houver uma alteração, se os embargos de declaração forem recebidos no excepcional caráter infringente, em virtude de uma contradição, omissão, obscuridade ou mesmo erro material, e só nessas hipóteses, nós teremos aí essa possibilidade de modificação com interesse de se modificar. Agora vamos para a legitimidade para recorrer. Legitimidade para recorrer, artigo 996 do CPC, parte vencida. Parte é o elemento da ação, é o sujeito do contraditório. Vencida inerente ao prejuízo decorrente da decisão objeto do recurso. É aquilo que eu disse, a situação de sucumbência. E ainda falando sobre a legitimidade para recorrer, a sentença que extingue o processo sem resolução do mérito, em razão de, por exemplo, da ilegitimidade do autor, artigo 485, inciso 6 do CPC de 2015, o autor, fica a dúvida, o autor tem legitimidade para recorrer nessa hipótese? É claro que a resposta aqui será positiva, porque a legitimidade recursal não se confunde com a legitimidade de causa. Pode até haver no conteúdo, mas a legitimidade para recorrer, nós estamos a falar da legitimidade para impugnar a decisão. Bom, e a questão do terceiro prejudicado? Que tem previsão no artigo 996, parágrafo único do CPC. Aí
o terceiro deverá demonstrar interesse jurídico em reformar a decisão recorrida, que decorre de uma situação de prejuízo, sempre aquela situação de sucumbência. Vamos imaginar uma hipótese aqui onde só há um interesse fático. Eu posso ser credor do Rafael e o Rafael ser titular de um crédito e estar discutindo a existência ou não desse crédito com outra parte. Eu, como credor do Rafael, estarei torcendo para que o Rafael ganhe a causa, porque, afinal de contas, se ele ganhar, ele vai ter recursos e vai poder me pagar. Eu tenho interesse jurídico de recorrer dessa decisão, de intervir nesse processo? Evidente que não. Eu tenho interesse fático. Eu tenho interesse simplesmente de que o meu devedor se sagre vencedor, aliás, não só nessa demanda, em todas as demais em que ele for credor, porque assim ele terá condições de me pagar. Então, essa é a ideia que é importante aqui estabelecer. Ainda nessa seara, não é? E vale a pena aqui trazer essa discussão, porque é uma discussão muito interessante, o advogado tem legitimidade recursal para recorrer em nome próprio no processo em que atuou como patrono de uma das partes? Essa pergunta aqui é interessante, não é? E a resposta é positiva. O advogado tem, porque a sucumbência pertence ao advogado, não pertence à parte. Ele pode até abrir mão da sucumbência, mas pertence ao advogado. E são exemplos o recurso interposto visando a reforma do capítulo da decisão que fixou os honorários advocatícios, ou ainda em razão da condenação do advogado ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Então, em situações excepcionalíssimas, o advogado pode ser condenado ao pagamento de multa por atentado à dignidade da justiça. Muito polêmico, evidentemente que a Ordem dos Advogados do Brasil é extremamente contrária a esse dispositivo, no sentido de punir o advogado, mas existe essa previsão. Normalmente, o que acontece? O advogado recorre dos honorários advocatícios. O mais comum é simplesmente recorrer e impugnar pela parte o próprio capítulo decisório relativo aos honorários. Isso é o mais comum de ser feito. Mas pode acontecer de a parte não querer recorrer, e aí o advogado poderá recorrer visando a majoração dos honorários advocatícios. Vamos ver, então, ainda nessa ordem de ideias a respeito da legitimidade, quem tem legitimidade para recorrer. E aí, novamente, a disciplina está no artigo 996 do CPC. Ministério Público, nas situações em que ele for parte ou fiscal da lei, custos legis. E aí temos que fazer referência aos artigos 178 e 179, no 179, mais precisamente, o inciso 2. Nas situações em que o Ministério Público não intervier, não tem razão a sua participação e, portanto, não tem razão de ser a sua eventual interposição de recurso. Vamos falar de outro pressuposto de admissibilidade que eu já frisei em algumas situações aqui, que é justamente o interesse recursal. E, mais precisamente, questões íntimas ao interesse recursal. E aí o interesse recursal se divide em necessidade e utilidade. Ou seja, o recurso interposto deve ser o meio eficaz para se obter a situação de vantagem pretendida pelo recorrente. Então, o recurso tem que ser apto a trazer aquela vantagem. E deve ser um meio eficaz, e aí eu estou falando de meio. E também deve ser útil, ele deve ter aptidão para alcançar a vantagem almejada pelo recorrente. Uma coisa eu estou falando do meio, então eu estou falando do caminho sugerido, e aí tem a ver
até com o recurso escolhido. Outra coisa, eu estou falando do conteúdo, se ele tem aptidão de alterar aquela situação de desvantagem. Então, vale aqui lembrar que o interesse recursal pode surgir numa situação em que a decisão foi minimamente desfavorável, naquelas situações em que houve sucumbência parcial ou parcial, ele terá interesse em interpor recurso daquela parte parcial, porque do resto se sagrou vencedor. Evidentemente que se perdeu tudo, o interesse recursal é total em relação àquela decisão que lhe foi inteiramente desfavorável. E aí vale a pena nós nos aprofundarmos aqui, né, até de uma temática que vem sendo reestudada, principalmente na doutrina italiana, que é a chamada coisa julgada progressiva, que às vezes acontece de simplesmente o recorrente deixar passar, né, alguns capítulos, e aqueles capítulos transitarem em julgado. Né? Um capítulo foi desfavorável e ele não recorreu. Vale a pena a gente problematizar, né, Rafael, e voltar aqui para uma pergunta aqui que tem a ver com aquilo que eu falei. Sentença que julga procedentes todos os pedidos formulados pelo autor. É correto afirmar que, nessa hipótese, o autor não terá interesse recursal? Essa é uma pegadinha, hein? Pegadinha aqui né? A afirmativa está incorreta. O autor poderá recorrer, por exemplo, da sentença dotada de equívoco na fixação de marco inicial e ou final dos juros e ou correção monetária. Ou ainda a sentença que possui dispositivo confuso e que gerará dificuldade para a posterior execução. Veja, complicado aqui, né? Então, veja, a pergunta também é um pouco capciosa, eu confesso, né? Aqui, porque, na verdade, mesmo nessa sentença, a sentença não julgou totalmente procedentes os pedidos formulados pelo autor. Na verdade, ele acabou aqui cometendo um erro na fixação do marco inicial ou final dos juros ou da correção monetária, e isso gera uma situação de sucumbência. Portanto, gera um interesse recursal. Vamos imaginar outra situação, aqui também constante na resposta, não é, Rafael? Se possui um dispositivo confuso e esse dispositivo confuso é apto a gerar dificuldade para a posterior, diria, não só a execução, mas liquidação e execução. Normalmente liquidação, né? Às vezes ela foi tão confusa que não fica clara a modalidade de liquidação. É terrível isso, não é? Teria interesse recursal? Pode ter interesse recursal, né? Dizendo o seguinte, olha, aqui dá a impressão que a liquidação é por cálculo, quando a liquidação tem que ser por arbitramento, porque por conta disso e daquilo. Essa modalidade de liquidação é a liquidação adequada. Então, há uma situação de prejuízo e que às vezes não assim claramente visível. Pode ser que com o cálculo ele até consiga mais do que conseguiria na liquidação por arbitramento. Veja que estranho. Não é? Ou o juiz determina a liquidação por arbitramento quando deveria determinar a liquidação pelo procedimento comum, considerando fatos novos, fatos que não foram considerados ao longo de todo o contraditório na fase de conhecimento, que são relevantes para a quantificação do valor da obrigação, ou fatos mesmo supervenientes. A liquidação pelo procedimento comum, importante ressaltar, veio a substituir a anterior liquidação por artigos. Então, aqui é preciso fazer essa lembrança, não é, Rafael? Ou, inclusive, eventualmente, violação da congruência também, né, professor? Teve um caso no qual eu advoguei, em que era uma ação de extinção de condomínio, onde se pedia que tinha determinada quantidade de bens, e se pedia a extinção do condomínio para divisão cômoda entre os condôminos daqueles bens, que se fossem avaliados e eles fossem divididos entre os condôminos. O juiz julgou a ação procedente, ou seja, extingue-se o condomínio, mas mandou para a asta pública.
ninguém pediu para ir praça pública. E não obstante aí o caso, o pedido ter sido julgado procedente, ainda assim houve prejuízo porque o pedido não foi atendido da maneira tal como foi formulado, né? É interessante isso, o princípio da congruência, né? O julgador acha que julgou totalmente procedente, mas não teve o cuidado de examinar o pedido na sua inteireza, na sua particularidade, né? Vamos avançar, né, para falar sobre a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer. Então, aqui é um pressuposto intrínseco, mas é engraçado, é intrínseco, mas porque tem a ver com o conteúdo, mas ele não pode estar presente, né? Senão prejudica o recurso, não dá como se fazer valer o conhecimento do recurso nas hipóteses em que se verificar a renúncia a uma situação de direito material. Então, aqui, artigo 999 do CPC, ou quando há um fenômeno de direito processual, a desistência do processo, de parcela das pretensões deduzidas, que desemboca nessa confusão, que aí teríamos aqui uma renúncia, não é? Então, desistiu do processo, mas na realidade está desistindo da pretensão e, em certa medida, acaba renunciando. Tem uma situação um pouco confusa aqui. Uma coisa é desistência do processo, outra coisa é renúncia ao direito. Não é? A desistência do processo gera a possibilidade a extinção do processo sem resolução do mérito. E aí seria aquela desistência da ação, que eu sempre falo que não é desistência da ação, mas desistência do processo, dado que a ação é o poder ou o direito de se exigir do Estado uma prestação jurisdicional, mais, a meu ver, um poder. Então, a desistência está ligada a uma situação processual, a renúncia está ligada ao direito material e tanto a renúncia quanto a desistência podem ser parciais ou totais. E aí temos também um outro fenômeno, não é? Que é justamente a aquiescência ou aceitação. E aí o artigo 1000 do CPC, e quando se fala em aquiescência ou aceitação, a figura que eu vejo de pronto é o reconhecimento jurídico do pedido. O que você acha, Rafael? Aquiescência ou aceitação não está muito íntima com a ideia de reconhecimento do pedido, aquela ideia de submissão, ou seja, aquela ideia de situação em que o sujeito, ao aquecer, está concordando com uma situação jurídica de desvantagem. E, portanto, nós estamos diante de uma submissão. E a figura processual da submissão, uma das figuras, é o reconhecimento jurídico do pedido. Ou, outra figura processual é a concordância em grau recursal. Então, temos aí fenômenos processuais, reconhecimento jurídico do pedido ou aquiescência expressa no processo, mas que acaba gerando uma situação que tem reflexos para o direito material, consistente na submissão. Vamos continuar, então, para falar de um tema também assim que aparentemente é simples, mas não é tão simples assim, a tempestividade, né? Então, isso gera muita polêmica em torno de temas como a fungibilidade recursal. Hoje, não mais com o CPC, não tão mais no CPC de 2015, mas um problema. Tempestividade diz respeito à interposição do recurso dentro do prazo previsto em lei. E aí eu tenho que considerar o início, o dies a quo, em regra, a data da intimação da decisão, 1003 do CPC de 2015, e o término, que é o dies ad quem, em regra, até o final do expediente do órgão judiciário, processo em relação, naturalmente, aos processos físicos. Como estamos caminhando em passos largos a tudo ficar eletronicamente, aí o prazo se vence no último horário do dia do prazo fatal. Então tem que mandar até meia-noite, né?
Rafael. E quanto às publicações, Rafael, como é que funciona, né? Como é que é essa intimação? Como é que é essa regra de interposição do recurso, que gera tanta confusão? Vamos imaginar aí o recurso de apelação. Como é que eu conto o prazo aí para o recurso de apelação? O recurso foi publicado aí na segunda, né? Como é que eu faço aqui para fazer a nossa contagem de recurso dos 15 dias, se for 15 dias, naturalmente? 15 dias úteis, aí no caso, né? A contada da publicação, o dia seguinte, né? Na verdade é que assim, aqui em São Paulo mesmo funciona a questão da disponibilização, né? Que aí o pessoal que já está estagiando no contencioso vai saber como funciona. Primeiro se disponibiliza a decisão no Tribunal de Justiça de São Paulo. Depois, na data seguinte, aí sim, que se publica e a data do prazo, o dias da cor, começa no dia seguinte da publicação. Então, disponibiliza, publica e aí começa a se contar o prazo no primeiro dia seguinte, né? Então, nesse caso, como o senhor falou, na segunda-feira publica-se, então começa-se a contar na terça-feira. Engraçado nós advogados, né? Como é que funciona? Nós recebemos, né? Nós temos ciência da decisão. Por exemplo, na sexta-feira a gente recebe as decisões de segunda. E a publicação é de segunda. E o dia útil começa na terça. Então, isso tudo deve ser levado em consideração, porque isso leva em conta exatamente essa contagem do novo Código de Processo Civil de 2015, que diz respeito aos dias úteis. Antes não tinha dias úteis. Antes era começava a contagem na quinta, valia sábado e domingo. Foi uma luta pela advocacia no código, não é? E no final não teve prejuízo nenhum, não mudou nada em termos de duração do processo. Muitos juízes vai durar mais ainda, né? Fazendo um terrorismo aí, e no final ajudou muito os advogados a uma contagem mais digamos assim, mais elástica e pouco interferiu na duração do processo. Não sei se você tem essa mesma percepção, né, Rafael? Uma contagem mais humana, até diria, né, professor? Porque a publicação ocorrer na sexta-feira e o prazo começar no domingo realmente não tinha propósito. A lógica do sistema anterior não fazia o menor sentido. Não, era terrível, né? Digamos, acabava com o fim de semana do advogado. Vamos ainda falar sobre um drama recentemente vivido, não é? Ainda sobre a tempestividade, que é justamente o artigo 1003, parágrafo 6º do CPC, que determina que o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso. Sendo assim, o recurso será considerado tempestivo se for interposto dentro do prazo, mas sem a comprovação da existência do feriado local, de acordo com o STJ, no RESP 1.813.684 de São Paulo, é necessária a comprovação nos autos do feriado local por meio de documento idôneo no ato de interposição do recurso, sob pena de configuração de vício grave, sendo inaplicável o parágrafo do artigo 932 do CPC de 2015. Vejam, aí vamos colocar um problema que surgiu no Carnaval, né? Em que dia do Carnaval? Na segunda-feira. Eu não lembro agora se era segunda? Acho que era segunda. Era segunda, né? Porque normalmente nós emendamos, não é? E aí, como era feriado local, veja só que loucura. Muitos recursos deixaram de ser conhecidos por conta do Carnaval. Era isso mesmo. Verdade. Então, isso foi terrível ali. Inúmeros recursos não foram conhecidos em razão de não ter sido demonstrada a ocorrência do feriado local no Carnaval. Mas o Carnaval é feriado nacional? Não se entende assim. Se entende que esse feriado seja local. E há também situações, alguns estados da federação, que fazem feriado até quarta-feira, né? Quarta-feira de cinzas, quando deveria começar após ao meio-dia. Então, isso tem suscitado problemas sérios que acabam desembocando no pobre do jurisdicionado que perde o prazo.
E duas considerações. Esse recurso especial, inclusive, foi aquele que foi apresentado a impugnação do IBDP, né, com amicus curiae, e infelizmente não logrou êxito. E aí a gente vê uma releitura, entre aspas, né, do conceito de tempestividade. Se tempestividade é a apresentação do recurso dentro do prazo estabelecido em lei, aí a tempestividade passa a ser vista não como a interposição de recurso dentro do prazo previsto em lei, mas, além disso, a comprovação de que o prazo foi cumprido. Né? É vamos dizer, um alargamento do conceito de tempestividade aí. Ou pelo menos Sem dúvida. desse juiz de admissibilidade. Sem dúvida. Vamos falar agora do preparo, né? Preparo, e aí tem a ver com recolhimento das custas em razão da interposição do recurso e o fenômeno decorrente do não recolhimento, que é a deserção, que ocorre quando há ausência ou insuficiência do preparo. É importante dizer ainda sobre essa disciplina que as custas serão estabelecidas de acordo com o tribunal e com o recurso interposto. A competência concorrente, artigo 24, inciso 4 da Constituição Federal, significa que os dois órgãos, o órgão ACOA e o órgão ANDIQUEM, podem verificar a ocorrência do preparo. Tem a questão da diferenciação preparo ou porte de remessa ou retorno, que tem essa também, principalmente nos processos físicos, né, eu diria, né? Nos processos físicos tinha esse porte de remessa e retorno, que é o custo de remeter e retornar o processo. Ainda tem essa importante flexibilização na realização do preparo no CPC de 2015, as custas recolhidas em valor insuficiente, a teor do artigo 1007, parágrafo 2º, possibilidade de complementação, ou seja, a parte intimada a completar, mas se as custas não forem recolhidas ou não comprovadas no ato da interposição, o recolhimento será em dobro sob pena de deserção, a teor do disposto no artigo 1007, parágrafo 4º do CPC. Então, até um detalhe, né? Se o sujeito for intimado a completar, não completou, ele pode recolher em dobro? Não pode, perdeu a oportunidade. Né? Fica aqui o dado. Aí vem uma outra pergunta aqui. É correto afirmar que todos os recursos estão sujeitos a preparo? Não. Alguns recursos independem de preparo. Exemplos: embargos de declaração, agravo em recurso especial em recurso extraordinário. Em alguns casos, o recorrente está dispensado de realizar o preparo, 1007, parágrafo 1º. Por exemplo, a Fazenda Pública não faz preparo, né? Não tem que fazer preparo. Questão do recurso... Né? Vamos avançando ainda. Recurso sem preparo. Recorrente intimado para realizar o recolhimento em dobro. Custas recolhidas, mas com valor insuficiente. Nessa hipótese, o recorrente deve ser intimado para completar as custas? Não, tem vedação expressa prevista no parágrafo 5º do artigo 1007. Então, vamos passar para o outro pressuposto extrínseco, que é a regularidade formal. Então, cada recurso possui requisitos específicos, há a possibilidade de se sanar os vícios formais. Essa é a ideia do artigo 932, parágrafo único do CPC. O CPC, os tribunais são meio assim, não é? Não está assim essa facilidade de regularização, essa intimação. Está violando o 932 ao ver do professor do Daniel? Sim, está. Então, vamos imaginar apelação interposta sem as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade da sentença. O recorrente poderá ser intimado para sanar esse vício? Então, essa é uma questão aqui que a gente pode colocar o nosso entendimento. Salvo melhor juízo, a possibilidade de regularização não deve permitir a modificação do conteúdo do recurso. O sujeito não vai falar, olha, você esqueceu de fazer aqui alguns chamam de requerimento, outros chamam de pedido recursal, então não pode ser impedido. Né? Vamos falar, então,
dos efeitos dos recursos. Ainda avançando um pouco, o efeito obstativo, que impede a ocorrência do trânsito julgado da preclusão, prolonga a fase processual da decisão objeto do recurso, e todos os recursos são dotados deste efeito. Efeito devolutivo, outro efeito decorrente do tantum devolutum quantum appellatum. Todos os recursos possuem esse efeito, com variação da profundidade, eu diria até da extensão, né? Então, se não foi interposto, não foram impugnados todos os capítulos, aí a devolução será parcial. A variação da profundidade no que foi conhecido, a profundidade será vertical. No que não foi conhecido na extensão, evidentemente que não será examinado sequer em profundidade. Vamos ainda no efeito devolutivo. Mérito do recurso e mérito do processo são sinônimos? Não. Aquela ideia que eu já falei do objeto do processo, do pedido, o mérito do recurso não necessariamente se confunde com o mérito do processo, não se confunde com o objeto do processo. O mérito do recurso pode versar sobre todas as questões processuais e de mérito tratadas no processo. Então, pode-se recorrer aí do preparo, da tempestividade, não é? Então, temos aí que levar em conta. E o efeito devolutivo é aquela ideia de profundidade do efeito devolutivo, que é isso importante. A devolução é vertical, é profunda, devolve todas as questões jurídicas. Evidentemente que todas as questões jurídicas devem ser submetidas a debate a teor do parágrafo 1º do artigo 489, que disciplina a motivação. E, evidentemente, tem que se tratar aqui, quando se fala do efeito devolutivo, da reformatio impeius, que, como regra geral, não se admite a reforma para pior, né? O sujeito interpôs o recurso, o outro não interpôs, a outra parte não interpôs o recurso, e não pode haver uma reforma que piore a situação da parte. Então, aí temos algumas situações excepcionais constantes do artigo 1013, parágrafo 3º. Que situações são essas? O que você poderia afirmar aqui, Rafael? Que situações são essas em que nós temos essa situação, vamos dizer, exceção a essa regra da vedação da reformatio impeius? Uma das hipóteses que eu posso mencionar aqui é a questão da sentença que é julgada sem resolução do mérito, né? E ela é reformada. É isso mesmo. Esse é o grande exemplo, né? A sentença foi extinta sem resolução do mérito e o tribunal adentra no mérito e, evidentemente, acaba gerando uma situação de desvantagem maior, uma vez que não poderá ser reproposta a demanda, tal como ocorre quando há uma decisão sem resolução do mérito. Já quando há resolução do mérito, para se desconstituir uma decisão de mérito, o meio adequado é a ação rescisória depois do trânsito em julgado. Ainda avançando nos efeitos, efeito translativo, né? Que é algo que nós já comentamos aqui, devolução das matérias de ordem pública. O efeito translativo refere-se unicamente às matérias de ordem pública, que podem e devem ser conhecidas de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição. Esse efeito é importante, tem que fazer sempre a referência àquilo que eu já disse sobre certas matérias de ordem pública e o seu conhecimento pelos tribunais superiores. Isso nós vamos cuidar mais para frente num próximo encontro, mas é sempre importante lembrar aqui. E aí falo do efeito que eu reputo mais importante, porque acaba gerando reflexos na vida das pessoas, que é o efeito suspensivo. Se tiver efeito suspensivo, evidentemente que a eficácia desejada, imposta na sentença, não poderá ser produzida, né? Induz a não produção dos efeitos da decisão
recorrida. E pode ser em decorrência da lei, ex lege, ou op legis, ou op iudicis, por obra do juiz ou por obra da lei. Ou seja, a lei pode impor a certo recurso o efeito suspensivo ou a imposição desse efeito depender de uma decisão judicial. Atualmente, o efeito suspensivo é exceção, porque, embora o recurso de apelação, vamos falar do recurso de apelação, tem efeito suspensivo, as exceções são muitas, né? As exceções são muitas. Se permite a execução provisória com caução em muitas situações ali, não é? Então, vale a pena aqui a gente fazer menção a essa situação. Ainda avançando, vamos a uma pergunta aqui em relação ao efeito suspensivo. Na hipótese de decisão impugnável por recurso com previsão legal de efeito suspensivo, durante o prazo para interposição do recurso, a decisão gera efeitos? E o contrário, ou seja, depois do prazo? Então, vamos ver aqui a resposta. Durante o prazo para interposição de recurso com efeito suspensivo ex lege, a decisão passível de recurso permanecerá suspensa. De igual modo, se a decisão for impugnável por recurso sem efeito suspensivo, op legis ou ex legis. Em regra, seus efeitos serão imediatos. Então, vejo que tem que se verificar sempre essa questão dos efeitos do recurso. Outro efeito denominado efeito expansivo. E aí, o que é esse efeito expansivo? Ocorre quando a decisão que julga o recurso, por imperativo lógico, produz efeitos além do efeito devolutivo do recurso. Quando aconteceria isso, né? Além do recurso, daquilo que está no recurso? É um efeito subjetivo, né? Por exemplo, naqueles casos em que há uma produção de efeitos no litisconsórcio uniforme ou solidariedade passiva, né? Evidentemente que aqui tem que ter sido sujeito do contraditório, mas pode não ter recorrido, né, Rafael? Acho que a ideia é essa aí, né? O sujeito foi parte do contraditório, mas não recorreu, mas aí havia uma situação de solidariedade passiva, o litisconsórcio era uniforme, então é claro que esse efeito, aqui vale a explicação, incide no processo em face de decisões que sucederam à interposição do recurso recebido sem efeito suspensivo, caso este venha a ser provido. Exemplo, agravo de instrumento recebido sem efeito suspensivo, cujo objeto é o pedido de anulação de decisão que determinou a penhora de bem do recorrente. O provimento do recurso gerará efeito sobre todas as decisões proferidas após a penhora, que tiverem relação com o segmento dos atos executivos do bem penhorado. Ou seja, foi feita a penhora, depois a avaliação, depois já tinha sido expedido o edital para se vender o imóvel. Aí veio o recurso e anulou a penhora. O objeto do recurso era só a anulação da penhora. O efeito expansivo é que acaba comprometendo as decisões subsequentes que, evidentemente, estejam interligadas com esse ato inicial impugnado. E aqui vale também falar do efeito substitutivo, que, como é claro, a decisão recorrida deixa de valer, pois será substituída pela decisão do recurso. É consequência da admissão do recurso, seu provimento ou não, ou seu desprovimento. Não é? Então, nesses casos, é consequência do recurso. Notem que, mesmo nos tribunais superiores, a decisão, uma vez ultrapassados os requisitos de admissibilidade, a decisão substitui a decisão do tribunal local, porque não temos, como ocorre em outros tribunais de outros países, essa ideia da cassação. Por isso que não se chama Corte de Cassação, o STJ, porque, efetivamente, ele entra dentro do caso concreto e profere a decisão no caso concreto. E aí, evidentemente, a última decisão de mérito opera
a coisa julgada material e, como tal, se submeterá à ação rescisória. Ainda tratando do efeito suspensivo, vale fazer essa pergunta. É correto afirmar que o julgamento de mérito do recurso sempre ocasionará a substituição da decisão recorrida? Não, não é correto. Se o recurso for provido apenas para anular a decisão recorrida, então não ocorrerá naturalmente o efeito substitutivo, pois o juiz ou a Corte deverá proferir nova decisão. Então, por isso que se diz o seguinte, que o STJ, quando caça a decisão e manda o tribunal se pronunciar sobre determinados fatos que restaram omissos por força da violação do artigo que disciplina os embargos de declaração, 1022, o STJ está atuando como uma verdadeira corte de cassação. Então, isso é importante fazer menção aqui. Ainda caminhando o efeito regressivo ou de retratação, inerente a certos recursos. Não é todo recurso que tem retratação. Depende da lei, possibilidade ex lege de que o juiz prolator da decisão altere seu posicionamento em razão da interposição do recurso. E aqui os exemplos são variados, e vocês podem examinar ao longo de todo o Código, o artigo 331, o artigo 332, parágrafo 3º, o 485, parágrafo 7º, o 1018, parágrafo 1º, o 1021, parágrafo 2º. São tantas as situações que vocês poderão ver que há o juízo de retratação. Como clássico, o agravo de instrumento permite o juízo de retratação. Mas, professor, o agravo de instrumento não é interposto diretamente no tribunal? Sim, mas é possível se juntar as razões, tem que se juntar as razões recursais ao juízo hierarquicamente inferior que proferiu a decisão desfavorável para que ele proceda ao juízo de retratação. Vamos ainda aos efeitos dos recursos, e aí entro naquela questão do efeito ativo e efeito que pode ser suspensivo ou mesmo ativo, que ocorre na tutela antecipada recursal. Então, o recurso está pendente, o tribunal verifica, ou às vezes o próprio órgão adquém faz isso, pode acontecer disso, eu já vi acontecer. Então, ele verifica a probabilidade do direito de provimento do recurso e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se a decisão recorrida tiver efeitos imediatos. Então, veja, uma tutela antecipada recursal que pode suspender a decisão, os efeitos da decisão, e essa decisão pode ter sido até suspensiva, essa decisão recorrida, e a tutela antecipada recursal tem esse efeito de não propriamente suspender a suspensão, mas conceder aquela situação de vantagem que havia sido denegada em primeiro grau. Veja que interessante. Não é? Então, são situações que nós temos que pensar quando se fala de tutela antecipada. O efeito pode ser suspensivo ou ativo. Logo, se eu estou pensando numa tutela antecipada recursal, do mesmo modo, essa situação pode acontecer. Vamos imaginar, ele suspende a suspensão, então seria retira a suspensão e prevalece aquela decisão que houvera sido outorgada, por exemplo, pelo juiz de primeiro grau. Imaginemos, por exemplo, que o juiz de primeiro grau tenha concedido uma tutela provisória e o tribunal foi lá e disse que não. Vamos imaginar, por hipótese, que tem um recurso especial pendente. Se pedir a antecipação da tutela recursal. E aí, evidentemente, que essa decisão é para retirar essa suspensão, tem esse efeito prático, né? Equivocadamente eu poderia dizer suspender a suspensão. Não, ela simplesmente torna sem efeito a suspensão, prevalecendo a decisão anterior. Ou, às vezes, pode conceder um outro efeito, que não era aquele efeito dado por uma decisão proferida em primeiro grau de jurisdição. Como vocês podem ver, o tema é complexo, amplo, suscita várias questões, e aqui eu quero agradecer novamente
a presença do Rafael, sempre nos ajudando aqui. Quero também agradecer a todos aqueles que nos acompanharam e desejar, como sempre, bons estudos e bons aprofundamentos nas diferentes matérias aqui tratadas. Muito obrigado e fiquem bem. Obrigado, professor. Bons estudos para todos.